Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta sexta-feira, hoje 31 de dezembro de 2021. Diego Soares junto com você e a partir de agora as primeiras e principais informações. Vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 31 de dezembro. Região Centro-Oeste. Palmas em Tocantins tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Cuiabá e Mato Grosso tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura oscilando entre 23 e 31 graus. A umidade do ar varia entre 65% a 95%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem nesta sexta-feira, dia 31, céu, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 60% a 95%. Rio Branco, no Acre, tem céu, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura é em torno de 23 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 50% a 95%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, tem nesta sexta-feira céu encoberto com chuvisco. A temperatura indicando entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 50% a 90%. Itabuna, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas no sul da Bahia, tem previsão do céu encoberto com chuvisco. As temperaturas do município vão estar variando entre 22 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 70%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu encoberto com chuvisco e temperatura entre 26 e 30 graus. A umidade do ar oscila entre 60% a 90%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com poucas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura variando entre 22 e 34 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu, muitas nuvens com pancada de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 16 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é em torno de 55% a 95%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura oscilando entre 22 e 29 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. São Paulo tem previsão de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e com os termômetros marcando temperatura entre 18 e 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 75% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 31 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. A partir dessa quinta-feira, a população da capital paulista pode contar com testes rápidos do vírus da gripe. São cerca de 150 mil testes para o diagnóstico da influenza A e B disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de São Paulo. 469 UBSs ao todo. Não é necessário fazer agendamento. Os novos testes são destinados aos pacientes que estão procurando atendimento de saúde com sintomas respiratórios. A decisão de facilitar o diagnóstico da gripe veio com o crescimento acelerado dos atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Entre novembro e dezembro, mais que dobrou o número de pessoas que foram a uma unidade de saúde por apresentarem febre, tosse ou dor de garganta. Enquanto em novembro foram quase 112 mil atendimentos, em dezembro até a última segunda-feira esse número já passava dos 238 mil. Quase a metade dessas pessoas, 108 mil, com suspeita de Covid-19.
Para a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, o Brasil já vive uma epidemia da gripe H3N2 e como os sintomas são muito parecidos com o da Covid, o diagnóstico das duas doenças é fundamental. As duas doenças são muito parecidas e, na verdade, o que nós recomendamos é que, diante da presença de sintomas suspeitos, a pessoa seja testada para ambas as situações. Lembrando, as formas de contágio também são parecidas e, por isso, as regras de prevenção que valem para a Covid também valem para evitar a transmissão do H3N2. Por isso, o uso de máscaras, lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel e manter o distanciamento seguem sendo medidas importantes. Desde terça-feira, a Prefeitura de São Paulo também ampliou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de vida. Até então, a vacina era oferecida apenas para grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até 5 anos completos, grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O INSS vai dar prioridade à análise de benefícios de segurados que moram nas cidades atingidas pela chuva na Bahia. Os temporais das últimas semanas deixaram ao menos 24 mortos e mais de 91 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, segundo o balanço mais recente divulgado na noite dessa quarta-feira. Mais de 600 mil moradores de 136 municípios foram afetados. Nesse primeiro momento, a ação do INSS será realizada em 48 agências da Previdência Social em municípios baianos. Os postos de atendimento estão divididos nas gerências executivas de Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus. O esforço é para analisar 46 mil pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais. Servidores do INSS de diferentes regiões do Brasil vão fazer parte dessa força-tarefa. De acordo com o Instituto, mais da metade dos pedidos é de benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência, e serão os primeiros a serem analisados. Os demais requerimentos incluem pedidos de aposentadorias, pensões, auxílios reclusão, salário maternidade, benefícios por incapacidade e seguro-defeso. O governo federal também anunciou o pagamento de 2 parcelas adicionais de seguro-desemprego aos trabalhadores segurados. Terão direito aqueles que foram demitidos de junho até agora nos municípios declarados em situação de emergência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional na Bahia e em Minas Gerais. A previsão é que 15 mil trabalhadores sejam contemplados. Outra medida é o adiantamento do pagamento do abono salarial para mais de 100 mil trabalhadores que moram nessas regiões da Bahia e de Minas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A prova dos 100 metros rasos é a mais veloz e também a mais nobre do atletismo. Em 2021, o melhor velocista da América do Sul no ranking mundial dessa disputa segue sendo um brasileiro, mas desta vez não mais o Paulo André Camilo, agora outro jovem de 23 anos, Felipe Bardi. Os resultados da temporada, os melhores da vida deste paulista de Americana, ajudam a entender o porquê. Agradeço primeiramente a Deus pelo ano que eu tive, fiz minha melhor marca, fiz a melhor marca no 100, nos 200, corri 10 vezes na casa dos 10:10 a 10:15, né? Então foi um ano magnífico, fui campeão sul-americano nas três provas, 100, 200, no revezamento 4%. Jogos Olímpicos, meu primeiro Jogos Olímpicos, meu sonho, né? Então saldo positivo, né? A estreia olímpica pode não ter sido da maneira sonhada, já que Felipe não avançou à semifinal dos 100 metros, nem do revezamento 4 por 100 metros com a equipe brasileira. Mas estar em Tóquio já foi uma baita vitória, depois de um ciclo difícil, marcado por lesões complicadas entre 2018 e 2019, que levaram o paulista até a pensar em parar de correr. A volta por cima, coroada com o posto de número 1 do país e do continente, embala o jovem para 2022, o primeiro ano de uma curta e atípica trajetória até os Jogos de Paris, na França, em 2024. Eu costumo falar que são 2 anos, né? A gente tem 22 e 23. 24 a gente tem que estar pronto, né? Aquele ano que a gente só tá lapidando para chegar bem nos jogos. Então eu vou trabalhar muito, né? Tem o ano que vem tem Mundial Indoor, tem o Mundial de Oregon, né? 23, tem mais Mundial, então eu vou trabalhar para essas competições, chegar bem nessas competições e chegar ainda melhor nos jogos. Além da meta olímpica, Felipe e a nova geração de velocistas mira o recorde brasileiro dos 100 metros, os 10 segundos cravados por Robson Caetano há 30 anos. A marca nunca esteve tão próxima de ser quebrada. Será que agora vai? Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional. Já depois do intervalo eu tô de volta. Café com
Notícia. Você está ouvindo Redimissões. Café com Notícia. A cantora Luísa, dupla do sertanejo Maurílio, que morreu aos 28 anos em um hospital de Goiânia, após ser internado por sofrer um tromboembolismo pulmonar, se manifestou pela primeira vez nesta última quinta durante o velório do cantor em Imperatriz, cidade a 629 quilômetros de São Luís. Muito emocionada, a cantora subiu ao plenário da Câmara de Vereadores de Imperatriz, onde aconteceu o velório do sertanejo maranhense, e fez um breve discurso para a família, amigos e fãs do cantor que acompanhavam a cerimônia. Em homenagem ao amigo e parceiro de dupla, Luísa vestiu uma camisa do Flamengo, time de Maurílio. Ela disse que o cantor queria que ela também torcesse para o clube de coração do maranhense. Ainda durante o discurso, Luísa afirmou que nunca estará sozinha, pediu para que as pessoas não se lembrassem de Maurílio com tristeza e agradeceu a todos que vieram acompanhar o velório do sertanejo. A expectativa de chegar a 100% da ocupação dos hotéis no Rio de Janeiro para a virada do ano marca a recuperação do turismo no estado depois de tantos prejuízos por causa da pandemia de Covid-19. A avaliação é do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, para quem o momento de superação começou nos feriados prolongados deste ano, com os hotéis registrando recordes de ocupação de turistas nacionais, tanto na capital como no interior do estado. O secretário afirmou que para 2022 o foco vai continuar no turista brasileiro, mas também será feito um trabalho de promoção do Rio de Janeiro no exterior para atrair o turista estrangeiro que pretende vir para o Brasil. Em 2021 nós fizemos a promoção no turismo doméstico por conta das barreiras sanitárias ainda de alguns países. Muitos brasileiros não puderam viajar para o exterior, então a gente trabalhou para captar esse turista agora para o nosso verão. E em 2022 nós vamos trabalhar, além desse turista ainda brasileiro, que vai ter dificuldade ainda de viajar para o exterior por conta da alta cotação das moedas e também da dificuldade do número de voos que estão reduzidos hoje, nós vamos fazer um trabalho de promoção internacional do Rio de Janeiro para poder captar já agora para o verão do hemisfério norte o turista que pretende viajar aqui para o Brasil, que ele venha preferencialmente para o Rio de Janeiro. Tutuca disse ainda que a secretaria vai promover o estado do Rio de Janeiro em encontros de negócios e levando atrações culturais para o exterior que são a cara do Rio de Janeiro, e também trabalhar com os influenciadores digitais e agentes de viagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O IBGE prorrogou até 21 de janeiro o prazo de inscrição para 206.891 vagas temporárias do censo 2022. São 183.021 vagas de nível fundamental para recenseadores que atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios distribuídos nos 5.297 municípios brasileiros, como explica o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Malheiros. São mais de 206 mil vagas espalhadas por quase todos os municípios do país. A gente tem vaga para supervisores e agentes municipais, que exigem nível médio, e para recenseadores, mais de 183 mil vagas para os profissionais que vão bater na porta dos domicílios, realizar as entrevistas e coletar as informações do censo demográfico. Com a prorrogação dos prazos, os testes foram adiados de 27 de março para 10 de abril. Os candidatos podem concorrer aos 2 processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde. Segundo o IBGE, as provas objetivas serão aplicadas presencialmente, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19, e o candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado. Os processos seletivos para o censo 2022 permitem a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
As lendas, as histórias e a cultura das populações da Amazônia são preservadas e ganham vida com o teatro de floresta. É o caso do mito Canarô, do povo Iauanauá, a arara amarela que leva em seu canto a saudade. Canarô é apresentado pelo Grupo Vivarte do Acre. A companhia, que tem 23 anos de existência, realiza peças com base nas histórias e no imaginário das populações amazônicas, como ribeirinhos, seringueiros e indígenas. A natureza é parte do espetáculo, com o movimento das folhas, o som do rio ou o assobio do vento. As apresentações ocorrem preferencialmente em locais públicos, nas cidades e nas aldeias. Esse contato com os diferentes povos, além de promover a interação entre os públicos, é fonte para novas peças do grupo, conta a atriz Dani Mirini, fundadora do grupo. Através dessas histórias e através desses registros a gente vai integrando os povos, conversando, né? E uma das coisas que a gente percebe, assim, de todos, tanto seringueiro, ribeirinho, indígenas, que a gente está aí numa defesa da floresta, sabe? O Vivarte faz parte da rede de teatro de floresta, que reúne grupos de 7 estados do norte. Entre elas também está a companhia Arteatro de Roraima. A atriz e produtora Silmara Costa, que é descendente do povo Macuxi, conta que o grupo trabalha com histórias indígenas desde 2017. Ver a reação do público, em especial das crianças, reconhecendo e se identificando com as histórias é muito importante. A gente apresentou no Iramutã, que é um município que mais de 80% da população é indígena. Pra gente foi uma das apresentações mais bonitas do espetáculo, porque todo mundo se identificava muito fortemente com todas as histórias. E é muito lindo ver o público se identificando com as histórias. Além das lendas e mitos, Silmara conta que os problemas da realidade, como desmatamento, queimadas e garimpo, também fazem parte das peças. É a arte em defesa da floresta e de quem vive nela. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A Justiça do Rio de Janeiro derrubou mais uma vez o reajuste de 50% no preço do gás natural fornecido pela Petrobras à concessionária Naturgy e que entraria em vigor em 1º de janeiro de 2022. Desta vez, o juiz Carlos Alberto Machado, do plantão judiciário do Tribunal de Justiça desta quarta-feira, acolheu os argumentos apresentados pelo governo do Estado por meio da Procuradoria-Geral do Estado. Na liminar, ele ressaltou o impacto que seria provocado pelo reajuste sobre o preço atual do gás e o repasse no valor da tarifa cobrada pelas concessionárias, o que prejudicaria principalmente a população fluminense. A decisão do magistrado ainda determinou que a Petrobras mantenha por 12 meses o preço de venda do gás em vigor atualmente e outros valores previstos em contratos já assinados com distribuidoras e enfatiza que o descumprimento resultará em multa diária no valor de R$5.000 até o limite de R$100.000. O governador Cláudio Castro destacou que a decisão traz um alívio para a população do Rio de Janeiro, que seria altamente prejudicada com o novo valor. Em outra decisão liminar na terça-feira, a Justiça do Rio já havia suspendido o aumento no preço do combustível. O juiz André Felipe Tredinic, que estava no plantão judiciário, acatou a ação civil pública movida pela Assembleia Legislativa do Rio. A Petrobras voltou a informar por meio de nota que vai recorrer o quanto antes das decisões judiciais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 31 de dezembro. Região Centro-Oeste. Palmas em Tocantins tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Cuiabá e Mato Grosso tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura oscilando entre 23 e 31 graus. A umidade do ar varia entre 65% a 95%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem nesta sexta-feira, dia 31, céu, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 60% a 95%. Rio Branco, no Acre, tem céu, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura em torno de 23 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 50% a 95%. Região Nordeste.
Salvador, na Bahia, tem nesta sexta-feira céu encoberto com chuvisco. A temperatura indicando entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 50% a 90%. Itabuna, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas no sul da Bahia, tem previsão do céu encoberto com chuvisco. As temperaturas do município vão estar variando entre 22 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 70%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu encoberto com chuvisco e temperatura entre 26 e 30 graus. A umidade do ar oscila entre 60% a 90%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e temperatura variando entre 22 e 34 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 80%. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu, muitas nuvens com pancada de chuva e trovoadas isoladas, temperatura mínima de 16 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é em torno de 55% a 95%. Região Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura oscilando entre 22 e 29 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. São Paulo tem previsão de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e com os termômetros marcando temperatura entre 18 e 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 75% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 31 de dezembro, com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícias fica por aqui nesta sexta-feira e prometendo voltar na segunda. Um forte abraço, fiquem todos bem, feliz 2022, boa passagem de ano e até segunda. Café com Notícia.